falar então de algo que me preocupa, de coração começa a me preocupar. Esse possível interesse dos italianos com relação ao nosso queridíssimo Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, para mim, é disparado o melhor lateral esquerdo hoje do Brasil na atualidade, vem sendo o jogador mais regular do Flamengo, e se nós analisarmos os últimos jogos ao lado do Pulgar, então, e isso me preocupa, esse interesse. Você acredita que esses caras possam vir aqui com uma oferta bastante agressiva? Porque o que circula aí é que seria em torno de 12 milhões. 12 milhões seria, né, quase que o dobro do que o Flamengo pagou. O Flamengo pagou 7 por ele, 12 milhões já seria um bom lucro. Mas por 12 milhões, você, estando com a caneta na mão, você liberaria o Ayrton Lucas, meu parceiro Rafa? Excelente pergunta, Alan. Mas a resposta com certeza é não, né? Não só você acha que o Ayrton Lucas é o melhor lateral jogando no Brasil nesse momento, como a comissão técnica da seleção, ainda que seja provisória, acha a mesma coisa, né? Ayrton Lucas caminha para ser titular da seleção brasileira. A questão do Ayrton Lucas, eu acho que nesse momento é a seguinte: se você pensar puramente nos números, um jogador ser comprado por 7 milhões de euros e vendido por 12, aparentemente é um excelente negócio, né? Só que o Flamengo é um time que hoje pode se dar ao luxo de olhar não somente para a proposta do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista esportivo, porque beleza, estamos aqui, 12 milhões na mão, pagar à vista, 12 milhões, está aqui, de uma vez só. De que maneira a gente vai conseguir fazer a reposição do Ayrton Lucas? E não só isso, caso a gente consiga fazer uma boa reposição, um jogador de bom nível, a gente vai estar sujeito a um período de adaptação do jogador. A gente vai estar sujeito ao fato de que muitas vezes o jogador vem cercado de grande expectativa e não dá certo. Isso acontece, isso faz parte do futebol, às vezes o jogador não se encaixa. Então, o que o Flamengo precisaria ter seria uma proposta total, que é a chamada proposta irrecusável. Aquela proposta, e 12 milhões não é essa proposta. Eu acho que o Flamengo, indo com competência ao mercado, algo que não consegue fazer muito bem, até consegue um lateral de 12 milhões, mas não o Ayrton Lucas. Até porque o Ayrton Lucas, ele chega no Flamengo dentro de um contexto de uma oportunidade de mercado. Ele ativa uma cláusula de guerra que dá a ele o direito de poder vir rescindir o contrato. Isso coloca os clubes, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, numa situação um pouco mais vulnerável, de repente aceitar uma proposta e tal. Muitos jogadores fizeram esse caminho, né, de volta para os seus países de origem. Então, é uma proposta que para o Flamengo é ruim, é uma proposta ruim, porque, sobretudo, se a gente considerar o seguinte: nós vamos enfraquecer o nosso time numa janela de meio de ano, considerando que o Flamengo vem numa crescente para disputar a Copa do Brasil de novo, Libertadores de novo, e voltar a ganhar o Brasileiro. Esse é o momento de enfraquecer o time. Então, é uma proposta que fica bem aquém do que o Flamengo deveria sequer abrir negociação. Eu acho que, não, eu sempre falo isso, não é uma proposta desrespeitosa, mas para mim 12 milhões nem abre negociação. Boa, concordo com tudo. Pro Rafael, o que seria a proposta irrecusável? Aí eu teria que fazer uma análise de mercado em relação ao preço de outros laterais, mas assim, de bate-pronto para você, acima de 20 a gente conversa. Por 12 dá para levar o Varela, por exemplo. Quiser levar o Varela, leva. Agora, Ayrton Lucas, eu acho que acima de 20. Para um lateral, galera, eu tô vendo a galera botar 25 milhões. Tem uma galera colocando, o Rafael Barão tá colocando 25. Nosso queridíssimo amigo também ali, ó, tem colocado 30 milhões. Ricardo Mota. Começa a galera que viajar no preço. Eu acho que, assim, uma proposta aqui para o Flamengo seria irrecusável, não teria jeito. Eu acho que seria muito difícil o Flamengo não aceitar, né? É claro que a vontade do atleta também poderia pesar nesse momento. É em torno de 20 milhões de euros. Galera, 20 milhões de euros é um valor superior ao que a gente pagou pelo Gabigol, pelo que a gente pagou pelo Pedro, pelo que a gente pagou pelo Cebolinha, e nós estamos falando de atacante. Eu entendo perfeitamente a questão de enfraquecermos a equipe. Porra, é momento de enfraquecer a equipe? Não. Temos hoje um lateral que nos dá segurança que, se vendermos ele vai segurar a barra? Não, não temos, porque o Felipe Luiz também vem sendo uma frustração. Eu que fui a favor da permanência do Felipe Luiz até dezembro, está se mostrando completamente equivocada.
a escolha que eu havia feito, né? E o Rodrigo estava completamente correto, porque o Rodrigo Bigode aqui do canal Zona Rubro Negra foi completamente contrário à renovação, tanto do Davi Luiz como do Felipe Luiz, e nesse momento, né, o Davi Luiz teve uma leve melhora, mas o Rodrigo Bigode tem se provado completamente certo e eu completamente errado com relação à minha análise. Então, dado isso, e a dificuldade que se tem de encontrar, Felipe Molina também fala em 25 milhões, e a dificuldade que a gente tem de encontrar laterais, basta ver a sangria que a gente está pela lateral direita. Ah, trouxemos o Varela, não deu certo, o Mateuzinho não dá, a gente ainda não encontrou um lateral direito, a gente tem essa deficiência, tanto é que quem está jogando é o Wesley, quem está jogando é o menino. Então, dada a deficiência que a gente já tem pela lateral direita, a gente hoje tem conseguido compensar tendo um lateral esquerda, né, que está jogando muita bola. Se a gente abre mão disso, a gente enfraquece a equipe do Flamengo. Ah, mas o Flamengo vai estar com o dinheiro em caixa para contratar. Para contratar quem? Quanto tempo vai levar de adaptação? O cara já está adaptado, entrosado, ambientado, rendendo, e nós vamos entrar no segundo semestre, que é aonde, né, se decide os jogos. Aonde você entra em fase decisiva de mata-mata, aonde começa daqui a pouco um segundo turno, e aí começa a ser decisivo para as pretensões do Campeonato Brasileiro. Então, eu entendo que nos livrarmos, não é nem nos livrarmos, né? Abrirmos mão do Ayrton Lucas tem que ser por uma quantia financeira muito, muito vantajosa. Que esteja justamente, né, da forma como o Rafaelzinho colocou, que seja algo irrecusável. Porra, não dá. É loucura. Por mais que a gente não queira enfraquecer o time, por mais que a gente não queira, né, porra, perder o atleta, ter que buscar um novo jogador, mas recusar 25 milhões de euros, 22 milhões de euros, né, é algo que infelizmente não vai dar. E aí o Flamengo deve aceitar. Muita gente falando, o canal do Digão falou, paga-se a multa então. Desculpa, cara. Nenhum jogador sai pela multa, galera. Nenhum jogador. E sim, vamos, né, analisar. Eu sei que aqui bate muito o coração, mas vamos analisar, né, tecnicamente como isso poderia se desenrolar. O atleta, entendendo que para ele retornar à Europa seria positivo, ele voltaria para a Itália, o campeonato italiano está crescendo, os times italianos melhoraram, a Itália deixou de ser aquele campeonato horroroso que estava esquecido, ninguém mais queria ver. Eles estão conseguindo revitalizar o campeonato italiano. Jogar na Europa para muitos desses caras é muito melhor. A questão financeira para ele pode também vir a pesar. E aí começa a pesar a vontade do jogador. Adicionado a um bom retorno financeiro do Flamengo, infelizmente, os dirigentes nem sempre vão poder recusar. E aí, Rafa, eu concordo contigo, né? Propostas na casa de 20 milhões ou acima disso de euros. E aí o Flamengo deve colocar as mesmas metas que colocou em outros atletas, né? Vale lembrar que o Flamengo, de repente, chega com uma proposta de 20, com mais gatilhos que pode bater os 25 milhões de euros. E aí acaba sendo uma proposta irrecusável. Gostaria que fosse? Não. Desculpa, não quero a saída do Ayrton Lucas. É o jogador, como eu já falei, 2023 mais regular da equipe do Flamengo. Né? Se analisarmos desde o começo do ano, o Pulgar começou agora. Se pegarmos as 10 últimas partidas ao lado do Pulgar, são os dois jogadores que conseguem, né, ter ali a melhor entrega, né, na média. Então, eu não gostaria de abrir mão. Por isso, Rafa, que eu coloquei isso aqui no começo. Começo a ficar preocupado com relação a uma possível saída do Ayrton Lucas para a Itália. Não sei se é para me preocupar ou não, né? Eu sei que o valor que está circulando por aí é muito abaixo, é muito pouco. Eu acho difícil, inclusive, que o Flamengo abra negociações, tá? Em virtude da importância. E outra, vale lembrar, por mais que ainda não seja o treinador principal, que ele foi convocado para a seleção brasileira ainda. Jogou amistoso. E isso valoriza o atleta. Isso faz com que o atleta ganhe ainda mais visibilidade.